Olá, sou o aluno Matias do segundo TI Vespertino e eu vou falar um pouco sobre os sistemas ofensivo e defensivo do voleibol. Para um melhor entendimento técnico e tático das definições sobre o sistema do jogo adotado pelo voleibol, é necessário que, em primeiro lugar, ter sempre presente as posições que os atletas ocupam na quadra, de acordo com a definição da regra. E no momento em que for, por exemplo, sacar, que a bola for golpeada pelo sacador, cada integrante da equipe deve estar posicionado dentro da sua própria quadra e na sua ordem de rotação, exceto o sacador. A posição dos jogadores é numerada de acordo com que a posição número um chama-se defesa direita e é a posição do saque. A posição número 2 chama-se saída de rede. A posição número 3 chama-se meio de rede. A posição número 4 chama-se entrada de rede. A posição número 5 chama-se defesa esquerda. E a posição número 6 chama-se defesa central. Vale ressaltar que as posições 4, 3 e 2 são posições de ataque. Portanto, somente os jogadores que as ocupam podem atacar e bloquear dentro da zona de ataque. E as posições 1, 6 e 5 são de defesa. Os jogadores que as ocupam não podem bloquear e só podem atacar se estiverem posicionados atrás da linha de ataque na zona de defesa. Quando a equipe que não sacou vence o rally, como por exemplo, quando a equipe fez um ponto, né, a equipe que não sacou fez o ponto, ela realiza o rodízio no posicionamento de seus jogadores e terá o direito de sacar. Vale ressaltar que o rodízio é realizado no sentido horário e é obrigatório. E o mesmo faz que no desenvolvimento da partida, cada jogador tenha que ocupar cada uma das 6 posições da quadra, o que implica, pelo menos em tese, que os jogadores dominem todos os fundamentos técnicos do jogo. Agora eu vou falar um pouco sobre as linhas de correspondências, que é uma linha imaginária que orienta o posicionamento dos jogadores antes da bola ser golpeada pelo sacador, ou seja, antes do saque. Esta linha deve seguir a orientação de ordem de posicionamento da seguinte forma, em que o jogador da posição 1 deverá estar atrás do jogador da posição 2 e à direita do jogador da posição 6. O jogador da posição 3 deverá se posicionar entre os da posições 4 e 2 e também deve estar à frente do jogador da posição 6. O jogador da posição 4 se posicionará à esquerda do jogador da posição 3 e à frente do jogador da posição 5. O jogador da posição 5 deverá estar atrás do jogador da posição 4 e à esquerda do jogador da posição 6. E o jogador da posição 6 estará entre os da posições 5 e 1 e atrás do jogador da posição 3. Muitas pessoas se perguntam como que funcionam os sistemas táticos mais utilizados. Esses sistemas atualmente são os 6x6, 3x3, o 4x2 simples, 4x2 com filtração e o 5x1. O primeiro número vai indicar o número de cortadores ou atacantes e o segundo número o dos levantadores. Basicamente, a escolha por um ou por outro sistema decorrerá do material humano à disposição do técnico, ou seja, vai depender da análise do técnico dos seus integrantes do seu time. Agora eu vou falar sobre os sistemas ofensivos. Os sistemas de jogo utilizados nas táticas de voleibol também são chamados de sistemas ofensivos, porque eles levam em consideração a forma com qual distribuem-se e dividem-se o número de atacantes e levantadores entre os 6 jogadores da quadra. No voleibol, de acordo com o estudo tático, os jogadores são divididos em cortadores ou atacantes,
e levantadores. Durante a partida, após a equipe se defender de um saque ou de um ataque do time adversário, o segundo jogador a tocar a bola geralmente executará o toque de levantamento, que é uma preparação para o ataque. Os jogadores que dentro de uma equipe melhor executam o toque de levantamento são chamados de levantadores, que para esta função é necessário que o jogador tenha um bom toque na bola, seja calmo e tenha muita iniciativa. Já o jogador que tem a função de cortar é chamado de cortador ou atacante. Para essa função é necessário que o jogador tenha boa impulsão, seja observador e saiba enviar a bola de maneira que o adversário não possa se defender. Ou seja, vai ser uma pancada, digamos assim, com mais força, né, de forma mais célere. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema 4x2 simples. Nesse sistema, o avanço da especialização das funções dos jogadores dentro da zona ofensiva e defensiva fica mais evidente e também funcional. Os locais de atuação dos jogadores são qualificados como zonas de responsabilidade predeterminadas, em que podemos verificar distintamente as funções de 4 atacantes e 2 levantadores. As trocas realizadas visam uma melhor disposição, equilíbrio e fortalecimento dos sistemas por meio das habilidades técnicas e características individuais de cada jogador. A zona de levantamento é a posição 2, né? Ela ocorre na posição 2. Nesse sistema, nós podemos distinguir dois posicionamentos táticos bem específicos, que são o primeiro posicionamento, a posição inicial, ou PI, relacionada ao posicionamento dos jogadores no rodízio de saque para a formação de sistemas de recepção e de ataque. Segundo posicionamento, ou também chamado por posição final, é relacionada com as trocas de posições quando os jogadores deslocam-se para sua posição de especialidade para comporem o sistema defensivo. As funções, de acordo com as zonas de responsabilidades predeterminadas, estão divididas de uma forma que P vai ser igual a dois atacantes de ponta, atuam nas posições 4 e 5. M é igual a dois atacantes de meio, que atuam nas posições 3 e 6. E L, que é igual a dois levantadores, que vão atuar nas posições 1 e 2. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema 6x6. No sistema de jogo 6x6, todos os jogadores ocupam a função de levantadores e atacantes, onde não vai haver especialização por função ou por posição. A zona de levantamento é a posição 3. Dessa forma, quando for ser realizado o rodízio de saque, quando o jogador estiver nessa posição, realizará a função de levantador, tendo nas outras posições da zona ofensiva a função de cortador. Este é o sistema mais utilizado pelos iniciantes, por exemplo, porque tem muita facilidade da compreensão e assimilação, pois não vão ocorrer trocas de posições e infiltrações que fazem parte da especialização, podendo assim vivenciar todos os fundamentos de forma completa e em todas as posições das zonas ofensivas e defensivas. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema 3x3. Nesse sistema, são 3 cortadores e 3 levantadores. Na posição inicial desse sistema, a distribuição dos jogadores é realizada intercalando-se um levantador e um cortador. Na atualidade, esse sistema não é muito utilizado devido às dificuldades e deficiências na armação tática, principalmente no sistema ofensivo. Com o rodízio de jogo, irá coincidir a presença de 2 levantadores e um cortador na rede, sendo a maior deficiência no sistema ofensivo, no qual, por meio de uma troca de posições, um deles poderia realizar a função de atacante. Esse sistema serve para equipes com deficiência na habilidade dos atletas, ou para os iniciantes também, devido à facilidade de implementação e desnecessidade de trocas e de infiltração.
Também na posição 5 por 1, as funções, de acordo com as zonas de responsabilidade pré-determinadas, em relação à especialidade, estão divididas de uma forma assim como nas outras posições também podem ocorrer. No caso, o P vai significar que serão dois atacantes de ponta atuando nas posições 4 e 5. O M serão dois atacantes de meio atuando nas posições 3 e 6. O O será um atacante de saída ou oposto, né, que vai atuar nas posições 1 e 2, e o L, que será um levantador que atuará nas posições 1 e 2. A posição inicial dos jogadores deve ser oposta por funções, para que tenhamos sempre em ambas as zonas um levantador, um atacante de meio e um atacante de ponta. Então, vamos ter um levantador na posição 2 e outro na posição 5, um atacante de meio na posição 3 e o outro na posição 6, e um atacante de ponta na posição 4 e o outro na posição 1. Eu vou falar só sobre o 4x2 simples, porque o sistema 4x2 é um sistema muito complexo, né? Eu não vou estender muito. Então agora eu vou falar um pouco sobre o sistema 5x1, que muitas pessoas perguntam o que seria, né, o sistema 5x1. O sistema 5x1 vão ser 5 atacantes e um levantador, que é um sistema atualmente utilizado pela maioria das equipes de alto nível, sejam seleções nacionais ou clubes. Didaticamente, podemos dizer que o sistema 5x1 é a junção do sistema 4x2 simples com o sistema 4x2 com infiltração, que no caso o levantador vai estar na zona ofensiva e vai atuar como no sistema 4x2 simples, realizando as trocas de posições e indo ocupar as zonas de levantamento na posição 2. Porém, quando nas posições da zona defensiva, procederá como no 4x2 com infiltração, realizando a infiltração e indo ocupar as zonas de levantamento na posição 2. Agora eu vou falar sobre a posição inicial e mais no final sobre a posição final. No caso, na posição inicial, na recepção do saque adversário, como a troca de posições antecipada, ela infringiria a regra, né, e comprometeria o sistema de recepção. Somente o levantador realiza a troca quando posicionado na zona ofensiva e a infiltração quando o posicionado na zona defensiva simultaneamente ao golpe do saque, enquanto os demais jogadores aguardam a efetivação do ataque nas posições em que se encontram, para depois realizarem as trocas para sua posição de especialização, que será a sua posição final, que ela significa que o levantador, depois de infiltrar, ele vai realizar o levantamento e aguardar a efetivação do ataque. Deverá ir para a sua posição final, que é a posição 1, infiltrando por esta posição para efetuar os levantamentos, até o término do rally. Quando, na zona defensiva, na posição 5 ou 6, realizará a troca para a posição 1, o sistema defensivo, infiltrando depois da primeira ação defensiva da sua equipe. E caso seja ele que realize a primeira ação defensiva, o jogador de meio será o mais indicado para realizar o levantamento aos demais atacantes.